Fala pessoal, William aqui. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero tirar as duas principais dúvidas, né, que grande parte das pessoas elas possuem. E acredito que aquele jovem ali que está querendo entrar na área, né, ele deve se questionar e perguntar: mas será que isso daí é para mim, né? Será que eu vou dar conta de desenvolver código? Será que eu vou dar conta de me tornar um programador? É, porque existe alguns mitos. Os dois principais mitos, né? O primeiro é: eu preciso ser algum gênio para me tornar programador? Cara, não. Definitivamente não precisa ser nenhum gênio para você se tornar programador, tá? Algo que a gente que está na área, a gente percebe é que a gente precisa ser bastante persistente, tá? E bastante resiliente e acredito que muito teimoso também, sabe? Por quê? Vão existir situações que vai nos derrubar, sabe? A gente vai se sentir decepcionado, a gente vai se sentir mal porque algo não dá certo, e a gente tem certeza que era para funcionar, tá? Eu já fiquei com bugs por semanas e, e aí eu uso uma técnica do tipo assim: se eu ficar batendo cabeça ali uma, duas, três, eu vejo que eu não consigo resolver, eu vou para o próximo, vou fazendo outra coisa. E é claro que o cérebro, né, continua pensando naquilo ainda. Em algumas situações, a solução vem, você fala assim: eu vou tentar de novo tal coisa naquilo ali. Aí você tenta, às vezes resolve, ou às vezes não, tá? Então, é algo que nós temos que estar cientes é que não é fácil no sentido de que as coisas dão errado, tá? Por muitas vezes eu, no meu início, quantas vezes eu não estava seguindo cursos ali, né? Passo a passo e não funcionava de acordo com o que o professor estava passando ali no código, né? E eu me questionava. Algumas vezes era a versão, né? Não era a mesma versão do professor, eu estava fazendo em outra versão. Mas muitas vezes eu esquecia de alguma coisa ali e não funcionava, não funcionava, mas aí que você começa a pegar prática de código, de ler, de detalhar, de ir entendendo e até colocando o código em ordem ali, né? E aí você começa a memorizar mesmo como que funcionam os códigos, tá? Então, você precisa ser um gênio? Não, você precisa ser esforçado, tá? E saber que você vai se frustrar, sim, em diversas vezes na área de programação, porque em grande parte não grande parte das vezes, em muitas vezes as coisas não vão funcionar, tá? Outra, essa daqui talvez é a principal. Precisa ser bom de matemática? Bom, existe algo que a gente precisa separar aqui sobre matemática e sobre lógica, tá? A lógica, eu particularmente acredito assim, ela é desenvolvida no processo de aprendizagem da programação. Por quê? Os primeiros passos dos seus estudos precisa iniciar por lógica de programação, tá? Você vai iniciar ali na lógica de programação, e aí que você vai perceber, e aí entra a questão da resiliência, que você começa a testar as coisas, e isso vai desenvolver a sua lógica, né? Porque você vai testou aqui, testou ali, eu fiz isso e ainda continua com o erro. Mas esse erro então está vindo de tal lugar, tá? Então, essa questão da lógica, ela vai sendo desenvolvida no processo de aprendizagem, e eu acredito que até o meu fim de carreira ali como programador, até enquanto eu desenvolver, eu acredito que esse processo ele vai se desenvolvendo. Aí é claro que a experiência em saber que um erro ali aconteceu, você já viu esse erro, você já sabe o que é.
Aí você já resolve de uma maneira rápida. Hoje, com inteligência artificial, você coloca o erro geralmente lá, ela já te dá uma ideia ali, e aí você já vai no local para resolver. Ela não é perfeita, assim como o nosso cérebro também não é perfeito. Em diversas vezes a gente acha que é uma coisa e pode ser outra, tá? Isso é muito comum na nossa área. Aí eu tô lendo aqui, tá? Algumas anotações que eu fiz. Então, esse pensamento lógico, ele é desenvolvido com o decorrer do tempo. E a questão da matemática, o que acontece bastante, assim, pelo menos eu trabalhei, né, em empresas que mexia assim com cálculos, tá? Mas esses cálculos, por diversas vezes, essas fórmulas, elas já vêm prontas, tá? Então, basicamente, a gente não precisa saber. Existe, sim, na parte de algoritmos, vão existir algoritmos matemáticos que, para algumas entrevistas, principalmente de empresas muito tops, elas vão exigir, sim, que você saiba esses algoritmos e que saiba, às vezes, de cabeça a criar esse tipo de algoritmo. Ou eles vão querer saber como você desenvolve determinado algoritmo. Mas eu, particularmente, fiz teste de lógica, tá? Não fiz teste de matemática nas empresas que eu trabalhei. Ah, mas eu sei sim que um Google, um Facebook, né, uma Meta da vida, ou outras empresas muito grandes, elas vão exigir sim que você saiba os algoritmos, tá? E você saiba desenvolver. E aí vão existir diversos algoritmos que você vai precisar saber nome, saber para que funciona. É, e aí, se a meta da sua carreira é essa, trabalhar numa Big Tech, num TikTok, trabalhar numa empresa gigante, acredito que ainda há essa exigência, tá? Se você está iniciando aí sua carreira e pretende trabalhar numa Big Tech, não digo nem matemática, mas digo esses algoritmos complexos, você vai ter que estudar e começar a colocar em prática, porque o processo seletivo para essas empresas exige esse tipo de conhecimento. Mas a grande maioria, elas exigem código, tá? Elas vão exigir desenvolvimento de um CRUD, elas vão pedir, crie um sisteminha aqui com tal arquitetura, usando React, usando .NET. Ela vai falar arquitetura, você tem que fazer naqueles padrões, tá? Vai existir isso. Eu já participei de um processo de mobile que era para fazer gráfico, era algo bem difícil, que eu não usava matemática, eu tinha que saber as coisas técnicas ali para criar os gráficos. Pesquisei só em, em, em YouTubers gringos, tinha só um pouco daquilo ali, e aí fui montando, consegui ainda desenvolver, mas não passei na época, faz um tempo já, isso. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido sanar essa dúvida aí. Você precisa ser gênio? Você precisa ser bom em matemática? Acredito que não, tá? Mas vai depender muito da empresa ou do tipo de carreira que você quer, tá bom? Se você quer trabalhar numa Big Tech, já comece a estudar algoritmo. E aí você vai ver que nos algoritmos vai ter matemática junto, tá? Bom, espero que eu tenha contribuído. Se você gostou, deixa o like e se inscreva aí, pessoal. Até mais.